Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Karina Levi. Karina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você pelo convite, eu adorei. E adorei também os podcasts que eu assisti até agora, que eles estão fantásticos. Muito obrigada. Então, a gente está trazendo hoje a doutora Karina Levi para falar sobre atividade física e esporte na infância e na adolescência, né? A gente vai tocar sobre esses assuntos também. Então, eu acho que é um podcast muito enriquecedor para os pais, né? E acho que a gente vai tirar muita informação daqui. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua formação. Como que você chegou até aqui depois da faculdade de medicina, né? Eu fiz a faculdade de medicina, que são 6 anos. Uhum. Depois eu escolhi a ortopedia, porque eu sempre me identifiquei com o esporte. Uhum. E na faculdade eu praticava muito esporte. Antes da faculdade eu tive a sorte de ter pais que me introduziram ao esporte muito cedo. Sim. Então, a gente praticava de tudo no começo, depois Sim. foi escolhendo atividades que a gente gostava mais, mas eu sempre pratiquei esporte. Uhum. Na minha infância, então, foi puro esporte. É que eu falei isso no episódio anterior, não tem jeito, né? A gente acaba gostando do esporte ao longo da vida e vai escolhendo o esporte como forma de trabalho e vai direcionando o trabalho para estar próximo disso, né? Isso, porque é o que a gente gosta, né? Sim, essa ligação é muito forte, né? Eu sempre tive essa paixão pelo esporte desde cedo. Então, na faculdade, eu precisava escolher alguma coisa relacionada. E na época que eu me formei, que já tem 20 anos... Esses detalhes a gente não precisa contar. Na verdade, não tinha medicina esportiva, né? A residência ainda não existia. Então, eu encontrei a ortopedia como forma de estar mais perto do esporte, né? Então, tinha na época também o Centro de Trauma do Esporte, na Unifesp, que foi lá onde eu me formei. Eu fiz a residência de 3 anos da ortopedia e depois, na especialização, escolhi trauma do esporte. Depois disso, eu fiz 1 ano de trauma do esporte, depois fiz ombro do esporte. E aí, por fim, prestei a prova de medicina esportiva, porque na época já tinha a residência. Certo. Aí, mais tarde, eu fiz um fellow de ombro do esporte na França. Que legal. Numa clínica, chama Clinique Santi, que é uma clínica só de esporte, credenciada pela FIFA. Muito interessante. E depois, agora eu acabei de terminar meu mestrado pela Unifesp também. A gente não para, né? E você faz parte do grupo, né? Porque ali na Move todo mundo é assim, todo né? Mundo estudando todo mundo tem muito, rodinha né? no pé para estudar e para ir para frente, né? E então, agora, vamos, assim, já começar o nosso assunto, né? A gente está falando aqui de atividade física na infância. E aí eu queria que você contasse o que uma criança deve ou pode fazer de exercício físico na sua infância. Isso é muito legal, né? Porque eu recebo muito paciente que os pais falam, ele não gosta de esporte, porque é criança, e criança às vezes tem outros interesses, e às vezes não foi apresentado a um esporte que o interessou, né? Então, como existe uma gama enorme de esportes, eu sempre falo, gente, vai testando, vai colocando. A criança pequena, pequena mesmo, 3 anos, a 5, 6, não precisa escolher um esporte que gosta, porque eles nem conhecem direito. Então, é o papel do pai colocar nas atividades esportivas aleatórias, uma vez por semana, e colocar no máximo possível, não assim, preencher todo o tempo da criança, porque a criança também tem que brincar, né? Também tem que descansar. Mas o que puder fazer 3 esportes diferentes é excelente, porque quanto mais esporte a criança pratica, mais ela desenvolve habilidades psicomotoras, neuropsicomotoras, porque tem trabalho que mostra que criança, quando pratica esporte desde cedo, melhora até a parte, além da emocional, ainda a cognitiva. Então, a concentração na escola, a socialização. É muito, muito importante, muito rico para a criança começar a praticar esporte. E dentro do esporte tem balé, tem dança,
Tem circo, hoje em dia tem muita escola que tem que circo. Bacana isso. Que desenvolve diversas habilidades. O malabarismo, por exemplo, que é coordenação. Esporte com bola é excelente. Natação é super importante. Eu falo isso para as crianças, para os pais, né? Que precisa colocar a criança na natação desde pequeno, porque é mais fácil de aprender. A criança, o bebê, ela tem habilidades diferentes na água. E conforme vai crescendo, vai perdendo um pouquinho isso, né? E é super importante começar desde cedo. Depois, quando a criança está um pouquinho mais velha, que nessa fase de até uns 6 anos, é a iniciação esportiva. Certo. Aí, a partir de 6 para 8, a criança vai começando a criar habilidades, vai sentindo que gosta mais de um esporte do que de outro. E depois dos 8 anos, pode começar um esporte, não aquele competitivo de ir com objetivo de resultado, mas um competitivo para começar a entender o que é participar de jogos. Algumas competições com medalha, às vezes a medalha serve para todos os atletas que participam e não para o campeão somente, né? Sim. É mais para entender como é que é participar. Isso até uns 8. E depois, assim, um pouquinho mais velho, sei lá, 9, 10 anos, assim, ele já conseguiria participar de mais eventos competitivos ou ainda não? Então, na verdade, pode participar desde cedo, se quiser, mas assim, é tudo mais lúdico até uns menos cobrança, 8, 9 assim, anos. sem grandes cobranças. Acho que isso é legal falar, Não né? pode ter muita cobrança, porque quando a gente pensa numa especialização, quando a gente vê um atleta mirim, né, com uma especialização esportiva muito precoce, quer dizer, aquela criança que só pratica o mesmo esporte várias vezes na semana, mais de 1 hora por dia, isso leva a criança a ter mais predisposição à lesão. E outra coisa que a criança também começa a achar um pouco chato, né? Porque é como se fosse uma obrigação, tem que praticar aquilo, não pode fazer outra coisa. Então, com o tempo, vai aparecendo mais desistência dessas crianças. Ao invés de você estimular a criança para o esporte na vida adulta, na verdade, você está fazendo com que ela desista mais cedo. Ou por conta das lesões, ou pelo psicológico, que a criança fica sentindo que é uma obrigação, aí depois ela cria uma aversão daquele esporte, ou porque também ela não se sente tão bem, porque é interessante que quando a criança chega na época da puberdade, ela muda o corpo. Sim. Essa mudança corporal faz com que ela não se sinta mais, não se encaixe tão bem no esporte como ela se sentia antes. Então, às vezes tem esporte como natação, o corpo está mudando. Sim. Não só os meninos também sentem que ficam um pouco mais com vergonha, não se sente tão bem para praticar o esporte. Sim. E outra coisa, aquela comparação, eu vejo muito isso, vem muito no consultório, os pais que se sentem, sente que o filho não está crescendo igual os colegas da equipe, então vê que o desempenho dos outros está melhor naquela fase da puberdade. Então, acontece muita desistência nessa época também. Por isso que não só por isso, né, mas a Academia Americana de Pediatria, ela propôs que a especialização esportiva, quer dizer, aquele esporte competitivo praticado com intenção de competição, seja feita após a puberdade, após os 14 anos. Nossa, isso é um ponto muito importante, porque eu acho que tem muitos pais que, no afã de projetarem até inconscientemente, talvez, as suas próprias expectativas nos filhos, né, que eles gostariam de ter se dedicado a um esporte X quando jovens, então eles desejam isso, ou até realmente se dedicaram e desejam que o filho siga esse caminho e antecipam isso, né? E colocam o filho para fazer uma competição com muita pressão antes desses 14 anos. E o resultado, pelo que a gente vê, tem vários trabalhos, né? Eu dou uma aula assim na pós-graduação da Unifesp, eu falo disso, né? Tem um artigo que fala da desistência, e a desistência, quanto mais a criança começa cedo esse esporte competitivo, mais desistência tem na vida adulta. Então, às vezes, o pai tem o objetivo de ganhar uma bolsa com a criança na faculdade, na universidade. Só que começa cedo, compete bastante quando é pequeno, vai bem, aí depois tem uma lesão. Aí, quando acontece a lesão,
Acabou às vezes pelo psicológico, porque tem um tempo para reabilitação, para recuperação daquela lesão, sim, mesmo que não seja cirúrgico, um tempo para a criança voltar para o esporte, e às vezes é nessa fase da adolescência, depois ela fica receosa, não se encaixa tão bem na equipe, e aí junta tudo, ela desiste. Então, a maior desistência do esporte, nesses trabalhos nesses artigos que mostram isso, é da criança que começa cedo. Então, a especialização precoce é prejudicial. E assim, num mundo onde a gente sofre pelo sedentarismo, né, que é uma grande causa de morte, a raiz de muitos problemas, né, de saúde mundial, a gente não pode perder isso. A gente não pode errar a estratégia a ponto de uma criança perder para sempre o interesse do esporte, o prazer, e isso fazer com que ela tenha um certo até bloqueio na vida adulta em praticar esporte, por uma experiência negativa. Exatamente. E esse é o grande problema, porque a gente fala, vamos colocar a criança desde cedo no esporte. Então, o esporte, no começo, é muito lúdico, tem que ser lúdico. Sim. E aí, cria habilidades, a criança fica mais coordenada. E a criança que começa cedo, ela vai ficando cada vez mais coordenada, ela pode praticar qualquer esporte que ela queira, porque ela tem habilidades desenvolvidas para isso. É que nem quando a gente vai colocar inserir a criança numa língua estrangeira. Quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Vai abrindo, vai criando conexões no cérebro. Sim. Essa parte neuropsicomotora vai ficando cada vez mais desenvolvida. Então, sim, na vida adulta, ela vai ter mais habilidade, vai gostar de praticar, porque ela está habilidosa. Sim. Então, é muito importante. A gente vê nitidamente, né? Pessoas que têm uma boa consciência corporal na idade adulta, provavelmente desenvolveram isso de forma correta durante a sua infância e a sua adolescência, né? Isso muda muito a relação com o próprio corpo, inclusive, né? Que é de mais confiança, de mais controle, de mais confiança, de mais desenvoltura em vários aspectos. Ela não fica com vergonha de começar um esporte novo, que existe tanto esporte, né? Sim. E isso que é engraçado, né? Às vezes eu recebo um pai, uma mãe preocupada porque a criança não pratica esporte, porque nunca gostou. Aí eles falam, não, mas ele não gosta, não leva jeito. Não existe isso de não levar jeito, não tem idade para começar. Vamos pegar de novo o gancho da língua, né? Sim. Se você estuda para uma prova, quanto mais você estuda, mais as coisas vêm rápido na sua cabeça na hora da prova, não é assim? Sim, Quando verdade. Você pratica, é a mesma coisa. A criança gosta do que ela está fazendo, ela vai ter um objetivo de cada vez ser melhor, ela vai gostar e vai cada vez ficar melhor naquela coisa que ela está fazendo com prazer. Se coloca no esporte que ela não gosta, é claro que falta o estímulo, ela, né, desestimulada, ela não vai desenvolver tanto. Sim. Então, às vezes, é questão de ampliar a gama, né? Porque existe tanto esporte. E tem uma psicologia aí atrás, porque assim, a criança, por exemplo, faz vários esportes, passa por essa clínica de esportes que a gente está falando, né? Que é essa passagem leve por várias modalidades até os 14 anos, onde ela efetivamente vai escolher uma, né, para levar mais a sério. E nesse processo, eu, sei lá, faço isso, quero parar isso para começar aquilo. E tem que negociar com os pais, né? E às vezes essa negociação é meio dura, porque a criança percebe que o pai queria muito que ela continuasse aquele esporte que ela está de saco cheio. Então, eu me lembro na infância de ter passado por isso. Eu tô fazendo isso, agora eu quero parar isso para fazer aquilo. E lidar com a contrariedade dos meus pais, né? Mudam. Mas poxa, você vai parar mesmo, tava tão legal, não sei o quê. Não, vou. Então, até para a criança se apropriar desse espaço, né, de permuta mesmo, é muito legal esse momento, né? E tem sua fase de também. Descobrir. Porque quando, na primeira infância, a gente como pais, a gente tem a obrigação de colocar as crianças em atividades para conhecer, para desenvolver, né, o que for possível. Mas aí vai chegando uma fase que a criança não tem mais o interesse naquela. E às vezes gosta de outro que o amigo faz, ou que ela viu e achou interessante. E isso que é legal, vai mudando. E quanto mais habilidade ela tiver opção de treinar, mais ela vai ficar mais habilidosa no futuro também. E tem um ponto aí que eu até queria saber como que é a sua experiência. A gente está falando aqui que assim, o ideal seria expor as crianças a um
ambiente de clínica esportiva, onde ela tivesse contato com várias modalidades. E nos grandes centros urbanos, onde a vida é muito complicada, as pessoas têm muito problema assim, com gestão de tempo, trânsito, deslocamento e tal, eu penso que seria muito assim, adequado se a gente tivesse realmente maior oferta desses estabelecimentos que oferecessem clínicas esportivas para a criança. Eu vejo isso, grosso modo, nos clubes. E a gente sabe que os clubes passam por muitos problemas. Tirando esse universo de clube, eu acho muito difícil você encontrar um lugar onde você possa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso significa que você tem que ficar pingando com seu filho em vários lugares. Vou levar ele para fazer vôlei em tal lugar, vou levar ele para jogar squash no outro lugar, ou vou levar ele para fazer aula de judô num terceiro lugar. E eu te pergunto, eu já vou, você vai saber onde eu vou chegar. Assim, se não seria um momento legal de que mais pessoas abrissem estabelecimentos voltados para criança e adolescência que fossem clínicas esportivas reais nas grandes cidades, para facilitar os pais, para levar a criança, por exemplo. Você vai todo dia no lugar X, mas naquele lugar X você tem a opção de nadar, de fazer uma luta, de fazer uma patinação artística, de você fazer uma natação. Eu não vejo isso. Eu sinto muita dificuldade em gerenciar a vida do meu filho para expor ele para diferentes coisas. E é o que a gente está falando de São Paulo, né? Que dirá as outras capitais do Brasil? Como que você vê isso, assim? Ou eu estou falando bobagem? Não, você tem razão. Isso sempre foi uma preocupação dos pais, né? Isso no passado, atualmente. Mas eu vejo que cada vez mais as escolas estão promovendo diversidade dos esportes. Está tendo aulas extracurriculares, porque os pais trabalham, eles precisam deixar, às vezes, a criança integral na escola. Quer dizer, a escola está ocupando esse espaço que os clubes ocuparam no passado. Isso. Claro que vai ficando caro, né? Você colocar em várias atividades. Também a dificuldade financeira é importante, uma coisa relevante. Que precisa olhar, né? Mas existem os SESCs, existem clubes de prefeitura, as escolas públicas também estão tendo essas escolinhas de esporte. Então, a gente tá tendo uma oferta. Está tendo uma maior. Precisa pesquisar, porque se você não pesquisar, você não encontra mesmo. Não tem cartaz na frente. Mas se você entrar na internet, Centro Olímpico, aqui em São Paulo, tem... Sim, aqui perto, aliás, né? A gente está aqui bem perto dele. Eu já trabalhei lá. Lá é sensacional de esporte, voltado para o competitivo, mas tem peneiras, tem opções de você levar a criança para conhecer, eles se identificarem, continuarem praticando. Sim. Então, é bem interessante. Então, aqui a gente está falando desse universo de São Paulo, existem opções, né, que a gente espera que nos outros estados do Brasil também sejam dessa forma, até porque a gente também está lidando na outra ponta com uma epidemia epidemia, não, acho que já é uma pandemia, de obesidade na infância e na adolescência, que é terrível. Terrível, né? Isso é uma bomba relógio também, que vai explodir daqui a pouco. Para os pais, né? Você pratica esporte? Você leva a criança para praticar com você? Às vezes eles falam, mas eu não gosto, eu não me identifico muito. Mas é muito importante você levar a criança para ver você praticar, ir junto, né? Tem que ter exemplo. O exemplo em casa é fundamental. É com a alimentação, né? Que é a sua área. Se os pais não comem bem, como é que vai fazer a criança comer? A família é tudo. Quer dizer, o desde ambiente a gestação, familiar... isso. Desde a gestação. Se a mãe não come bem, a criança já vai recebendo os nutrientes daquele jeito e já vai ficando mais direcionada para não gostar de certas coisas, porque não teve aquele contato, exposição, né? A devida exposição, né? E isso é muito importante. Então, às vezes, o pai fala, mas eu não gosto. Mas você quer ver seu filho crescer? Você está correndo um risco de morrer mais cedo, porque você não pratica esporte, está obeso, né? Então, é muito importante começar a idade que puder. Né? Que assim, a gente está falando de um aumento real de sobrevida, né? Com um estilo de vida saudável, né? A gente está falando de ganhar 10 ou 15 anos a mais na sua vida. Nossa, tem uma coisa super importante que eu gosto de pontuar, que a criança que pratica esporte desde cedo, antes da puberdade, até na puberdade vale também, começa a produzir o metabolismo ósseo, fica mais forte, né? Fica mais intenso. E aí ela previne a osteoporose no futuro. Nossa, isso é incrível, então, gente. É muito importante. Aí chega alguém e fala assim, mas minha filha já passou dessa fase, ela já não tá mais puber, já tá com 14, 15. Falei, não, nunca é tarde.
Sempre vale a pena Olha quanta você coisa tem para estimular. acontecer ainda nesse corpinho, Sim. né? Dos 14 até os 25, né? Principalmente quem já tem predisposição. Você sabe se que na família o avô, né, o bisavô teve. Vamos estimular desde cedo. Sim, e entender assim que o nosso corpo é muito plástico, né? Quer dizer, ele vai responder aos estímulos, né? Sempre vai responder aos estímulos. Talvez a gente perca uma outra janela de oportunidade, mas não quer dizer que a gente não vai ter estímulo nenhum, melhora nenhuma, né? Acho que isso que as pessoas têm essa fantasia, né? Não, já passou da hora, então não adianta mais. Não adianta. Não existe. Adianta. Não existe hora. Exatamente. Eu tenho um paciente que é uma gracinha, ele. Ele depois de, eu acho que com 55 ou perto dos 60, ele teve um infarto. E ele era obeso. Uou. E aí ele acordou pra vida, fez uma dieta que até hoje ele tem 71. E ele tá com super dieta, assim, não come nada fora da dieta. Ele ficou de 8, ele foi para 80. Mas ele é super saudável e ele pôs na cabeça dele, sempre foi obeso, disse que a vida inteira. Sempre foi o gordinho da família. Sim. E aí ele falou assim, não, agora eu vou mudar, porque eu não quero morrer cedo. Então, depois que você passa por uma experiência nele, o susto, né? Acho que é quase aí morte. Começou a dieta e ele foi no meu consultório com uma dor no joelho. Eu falei, mas o que você pratica de esporte? Ele, corrida. Desde quando? Desde o meu infarto. Eu voltei a poder fazer atividade física, eu nunca fazia, nunca tinha feito na minha vida, não era do esporte. Aí eu comecei a correr. E agora eu corri já uma meia maratona. Uou! 71 anos ele está correndo e super bem. Nossa, eu me inspiro muito nessas pessoas. Eu vejo esses pacientes que 70, até 80 e pouco, que continuam fazendo as suas maratonas, as provas longas, eu falo, eu quero ser essa pessoa. Eu quero chegar nessa idade assim. E você vê, e assim, não tem limitação para a idade. Tem depois que você tá com o corpo todo desgastado, as articulações já não tem mais condições de praticar, ainda assim você pode ir para a piscina, porque não tem tanta diferença debaixo da água com as articulações, mas a questão é, não há idade para começar. Quanto mais cedo, melhor, mas se não puder, se não conseguiu, se não se estimulou naquela época, sempre você pode encontrar alguma coisa que você goste em qualquer idade. O importante é não ficar parado, né? Porque esse ficar parado é uma coisa que realmente vai custar muito caro, né? Para a sua saúde, para a sua longevidade como um todo. Não tem idade. Eu tenho paciente com 80 anos praticando esporte. Meu avô, ele morreu com 92. Ele jogava tênis e nadava até os 85. Ai, que coisa mais E ele adorava. A hora que ele parou de praticar esporte, ele começou a... Aí, às vezes, começou a piorar, né? Aí até deu depressão, porque o esporte tem muito disso, Não né? devia ter parado, devia ter encontrado alguma outra coisa que ele pudesse fazer, né? Exatamente. Não, e existe muito esporte que dá para fazer para idoso, para qualquer idade. Não tem... Hoje, com a tudo opção, se adapta. com as opções de hoje, a gente não tem desculpa de não encontrar algo que faça sentido para si, né? De eu atendo os pacientes que falam, mas eu não gosto, não me sinto bem, eu não gosto de academia, eu não quero ir em academia. Não precisa ser em academia, né? Pode ser em qualquer lugar, até no parque. Você combina com professores, leva um colchonete e faz exercício lá com o peso do corpo. Um pezinho e vai embora. E a gente vê isso direto, assim, com e você muita vê frequência. Muito né? exercício como uma terapia. Então, além de tudo isso que eu já mencionei do desenvolvimento da criança, ainda é uma terapia. É um tempo que você tem com você mesmo, que você não precisa pensar em mais nada, é só no teu corpo, esquece, deixa a mente... E de uma assim, não deixa de ser uma certa meditação, porque você tá olhando para si, né? Tá olhando para si e tá se conhecendo, se descobrindo, se sentindo, se percebendo. Você então só trabalha, você só cuida. Muitas mães que cuidam dos filhos, trabalham ou cuidam muito da casa, tem os pais, tem cachorro, não pensa nelas. E aí quando tem um tempinho, vai fazer um esporte, vai fazer no mínimo 3 vezes por semana, né? Porque tem gente que fala, eu faço 2, já é suficiente. 2 não é suficiente. A gente já sabe que não Pelo menos assim, 3 vezes na semana, 1 hora por dia, você vai, pratica, você vai ver o seu sono melhora, o teu metabolismo muda, então o peso, até a alimentação, a porcentagem de gordura, enfim. Você não tem vontade de comer o tempo todo por ansiedade. Às vezes o esporte também, a atividade física dá esse retorno, né? Sim, é verdade. E é uma terapia. Sim, gente, é só benefício. A gente tá falando isso aqui só benefícios, né? E aí falando um pouquinho assim de quais seriam as principais lesões que essas crianças e adolescentes estão sujeitas ao praticar o esporte, um exercício físico?
Se a gente pensar naquilo que eu falei da especialização precoce, né? Quanto mais precoce, mais cedo a criança praticar atividade física, mais cedo ela pode ter uma lesão. Porque um esporte sempre o mesmo, né? Com muitas horas por semana, às vezes com pouco descanso. Então, é fundamental que tenha o descanso. E o descanso, assim, durante a semana, você não pode ficar praticando todos os dias, né? Você tem que ter pelo menos 2 dias de descanso, dormir bem. E a lesão esportiva, em geral, é por sobrecarga, né? Então, ou é um excesso de treinamento, ou é um tempo excessivo, ou é um excesso de carga, ou a frequência e a falta de descanso. E somado a isso, se não tiver a nutrição adequada, né? Porque às vezes a criança treina muito, mas ela não tem fome, porque ela tá treinando. E aí chega em casa, tá cansada, não come direito. Então, ela não tem energia suficiente para o esporte. Então, predispõe a lesão por sobrecarga. E as crianças que praticam esporte competitivo desde cedo, elas têm essa predisposição maior. Porque a criança está em crescimento, né? E o corpo inteiro está em crescimento. Então, tem as fises de crescimento dentro do osso, a zona de crescimento, que é uma zona mais molinha no osso, porque ela está em constante multiplicação. Certo. Então, ela é mais frágil. Então, é mais fácil de ter lesão nessa zona de crescimento. Entendi. Está se referindo aos ossos longos, ou a coluna vertebral? Em tudo. Todos os ossos estão todos têm crescendo. Zona de crescimento. Ok, perfeito. Mas que estão mais sujeitos, assim... a minha pergunta é, você veria isso, observaria isso com mais frequência em ossos da coluna vertebral, do quadril... relacionados ao Os mais esporte. comuns, né, são no joelho, né? Okay. As zonas de crescimento do joelho são mais suscetíveis porque é onde tem amortecimento de impacto, certo. Né? Salto de uma corrida, etc. Mas tem no membro superior, dependendo do esporte praticado, sim, do que está né? sendo praticado, né? Pode ter na coluna também tem, é muito comum. E o que é importante para prevenção, né? É justamente isso. Tem até uns exemplos de atletas profissionais. Tem um atleta que eu gosto muito de mostrar na aula, o Steph Curry. Ele, desde criança, assim como o pai dele, ele gostava de beisebol, de basquete, e praticava os dois meio que de forma competitiva. Ele fazia basquete uns dias na semana e beisebol intercalando. E depois, na vida adulta, ele teve que escolher um esporte. E isso desenvolveu habilidades nele, né? Cada esporte tem um objetivo e tem habilidades diferentes e específicas. Na prática. E aí ele acabou prevenindo lesões, assim, porque quando você treina de várias formas, né? Não faz sempre o mesmo treino, né? O mesmo esporte, você consegue evitar mais essas lesões. Sim. E aí, quando passa dos 14, assim, você pode escolher o ideal é escolher um esporte para você continuar e até para a vida adulta, né? Sim. Então, quando tudo isso é feito de forma correta, é mais fácil a criança se engajar naquela modalidade na vida adulta, até muito tempo depois, né? Sim, e aí cria aquele hábito, né, super saudável de praticar para a vida toda. Esporte a vida inteira, Quem não conhece uma pessoa que corre, que adora correr, que vai viajar nas férias, tem que correr todos os dias. Sim, porque que já se sente bem criou o hábito, já viciou, né? E que se não correr... não fica nem bem, né? Até faz mal, né? Precisa daquilo, porque quando a gente pratica atividade física, a gente produz endorfina. Sim. Que é um hormônio do prazer, da saciedade. Do bem-estar também. Bem-estar. É tudo de bom. E às vezes praticando, tem gente que fala, eu não gosto de fazer. Às vezes não é o durante, é o depois. Depois que você termina, você fala, nossa, que gostoso. Ainda bem que eu fiz, boa. Ainda bem que eu persisti, ainda bem que eu cheguei até. Porque aí já vai tendo uma experiência positiva com aquilo, né? E aí é ruim quando as pessoas se comparam, né? Porque fala, aquele lá corre maratona, eu não consigo correr 5 quilômetros. Não, tem que olhar para si, né? Você tem que se dar, parabenizar ninguém, o seu... daquele dia, o que você conseguiu fazer e se dar aquela medalha. Tá certo. Sem comparação, né? Porque... Você sabe que o papo tá tão gostoso e a gente já tá chegando no final do episódio, já estamos com 28 minutos aqui. E aí eu queria só saber se você tem um take-home message, assim, uma mensagem final que você gostaria de deixar assim, para os ouvintes desse episódio.
Alguma recomendação? Sim, a gente falou muito de esporte na infância, né? Eu recomendo aos pais todos colocarem as crianças no esporte desde cedo, e os que já são adolescentes e que não praticaram, que não tem problema, comece a praticar agora, fala para a criança, vamos conhecer esse, vamos testar, coloca num bem iniciante, para ela não se comparar com outras e falar, eu não dou jeito, não levo jeito para isso. Eu sempre falo para as minhas filhas, se você quer, você vai conseguir. Você vai treinar para isso e vai conseguir. É a repetição. Sim. Então, não tem, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não vou ser boa nisso. Não, é só querer. Sim. Então, vai atrás, estimula, porque isso vai fazer muita diferença na vida da criança no futuro. É uma semente que você está plantando naquela criança, né? Que é o gosto pelo esporte para que ele se torne um adulto ativo e saudável pelo resto da vida, né? Isso. Então, olha, agradeço muito a sua presença, Karina. Muito obrigada por você ter vindo. Foi muito gostoso mesmo. Vamos ver se a gente encaixa, né, em outro momento. Agradeço vocês aqui que estão com a gente, né, no decorrer desse projeto. Obrigada pela atenção de vocês e agradeço a Clínica Move por mais um apoio dos episódios do nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima. Até.